Bora começar essa pelada do Globo Esporte falando do Corinthians, hein? Tá frio aqui em São Paulo, mas tava muito mais frio lá em Caxias do Sul ontem de noite. E o Corinthians conseguiu perder para o Juventude. Quem vai contar essa história pra gente é a Júlia Dotto. No Rio Grande do Sul, existe um ditado que explica bem o que a gente vê nas imagens. Tava um frio de renguear Cusco na partida entre Juventude e Corinthians. Tá marcando 7 graus nesse momento aqui em Caxias do Sul. Eu tô usando 2 meias, 3 blusões por baixo do casaco. Morei algum tempo no Rio, prefiro o calor, mas não tem o que fazer. Se tá aqui dentro de campo com frio, tem que jogar com frio. No banco de reservas, todo mundo caprichou no casaco. O Nenê do Juventude levou até um cafezinho para dividir com Alan Ruschel. É experiência, né? Dentro de campo, a coisa esquentou rápido, só que do jeito errado. E outra vez, ânimos mais acirrados no Alfredo Jaconi. O jogo de disputas físicas fazia parte do senso de urgência de um Juventude na zona de rebaixamento. A pressão e chances criadas pelos donos da casa deram resultado aos 26 minutos com Gabriel Talhari. Meteu uma tijolada de cabeça pro fundo do gol. O Corinthians tentou responder, mas não teve uma primeira etapa de inspiração nem de capricho nas finalizações. Do que nós vínhamos apresentando, nós fomos muito aquém, muito abaixo daquilo que poderíamos fazer. No segundo tempo, a sensação era de déjà vu do primeiro, com o time da casa criando mais perigo. O segundo gol do Juventude veio com a assistência do Nenê, aquele que estava tomando um cafezinho antes do jogo. Ele entrou para descolar esse passe para outro jogador que saiu do banco, o Matheus Babi. Os dois acabaram de entrar. Isso é o que chamamos de dedo do técnico. Já as substituições no Corinthians não tiveram o mesmo efeito. Romero jogou apenas 9 minutos antes de ser expulso por uma falta em Jadson. Andileri, que estava pendurado, tomou um terceiro cartão amarelo, assim como o Kaká. Os 3 desfalcam o time na próxima rodada. No meio de tanta confusão e com um jogador a menos, ainda deu tempo para o Mateuzinho descontar. Pegando de surpresa o goleiro Juan. O gol do Mateuzinho acordou o time, mas não foi o suficiente para mudar o resultado. O Corinthians chegou a 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. E depois da euforia da classificação na Copa do Brasil, a derrota é um lembrete de que não dá para esquecer do brasileiro. Esse lugar é Itaquera. Obviamente, né, o Corinthians eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, mas a situação do brasileiro tá feia, né? Uma vitória nos últimos 10 jogos do Brasileirão. Então, realmente, se o Corinthians continuar com esse aproveitamento, vai brigar para sair do rebaixamento, né? Inclusive, esse é o novo Corinthians, né? Sem Memphis e sem o Carrilho, né? Os dois se machucaram contra o Palmeiras e estão fora por um bom tempo. O Breno Bidon e o Thales Magno foram os escolhidos como os substitutos, né? O Corinthians foi com força máxima lá para Caxias e mesmo assim perdeu. São 22 pontos em 19 jogos. Mais derrotas e empates do que vitórias, né? São 5 vitórias, 7 empates e 7 derrotas, né? É uma campanha digna para lutar para não cair. E se mantiver essa média e chegar a 44 pontos, realmente o bicho vai pegar e vai ficar difícil pro torcedor corintiano que tá pistola com o time aí, beleza? Atlético pega o Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil. O Atlético vai encarar o Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil. Os confrontos foram sorteados na manhã desta terça-feira, na sede da CBF. O jogo de ida será na Arena da Baixada e a volta será Neoquímica Arena. Os times se enfrentam em jogos de ida e volta com datas previstas para as semanas de 27 de agosto e 11 de setembro. O detalhamento das datas ainda será definido pela CBF. Também foi definido o chaveamento até a final. Quem passar de Atlético X Corinthians vai enfrentar Cruzeiro ou Atlético MG nas semifinais. Do outro lado estão Vasco X Botafogo e Fluminense X Bahia. Em caso de empate na soma dos 2 resultados, a decisão da classificação sairá nos pênaltis. O gol fora de casa não é critério de desempate.
será a quarta vez que Atlético e Corinthians se encontram na Copa do Brasil. O Furacão acabou eliminado em todas elas. Foram duas justamente nas quartas de final, em 1997 e 2001, e a última pelas oitavas de final, em 2009. O Atlético entrou na primeira fase da Copa do Brasil e chegou às quartas de final após passar por Pouso Alegre, 2-0, Guarani de Bagé, 3-1 e Brusque, 0-0 e 1-0. Além do São Paulo, nas oitavas, nos pênaltis, perdeu por 2-1 no Morumbis e depois ganhou por 1-0 na Arena da Baixada, com Santos sendo o herói nas penalidades. Por ser um dos times que disputou a Libertadores, o Corinthians entrou direto na terceira fase da competição e eliminou o Novo Horizontino. Ganhou os 2 jogos por 1-0. E o Palmeiras venceu por 1-0 e depois por 2-0. Os classificados às quartas de final da Copa do Brasil receberam uma cota no valor de R$ 4.740.750. Veja as premiações para quem avançar às semifinais e final. Corinthians joga no lixo, chance de embalar na temporada com a atuação apática no Sul. O Corinthians jogou um balde de água fria em sua torcida na noite da última segunda-feira. Parte daquela empolgação criada depois das convincentes vitórias em cima do Palmeiras na Copa do Brasil ficou pelo caminho com a atuação apática da equipe contra o Juventude no Rio Grande do Sul. Escalado com o que tinha de melhor em seu elenco para a partida no Alfredo Jaconi, o Timão voltou a jogar mal no ano e foi presa fácil para o vice-lanterna do Brasileirão. Como reconheceu o técnico Dorival Júnior em entrevista coletiva, a derrota para o Juventude por 2-1 foi mais do que justa. O resultado por si só já é péssimo. Afinal, o Corinthians caiu para a segunda metade da tabela, deixou a zona de classificação para as competições continentais e está se aproximando do grupo dos 4 últimos colocados. São 6 pontos de vantagem para o Vasco. Hoje, desce-se 7º colocado. O time não vence há 5 rodadas na Série A. E embora ninguém coloque em dúvida o potencial técnico do elenco, há um sinal de alerta ligado. Mais impactante do que a derrota foi a postura em Caxias do Sul. Se contra o Palmeiras, o torcedor corintiano viu um time aguerrido, ligado e organizado em campo, contra o Juventude foi exatamente o oposto. Salvo algumas exceções, o Corinthians foi apático, jogou de salto alto e teve uma atuação irreconhecível. Para agravar, alguns jogadores perderam a cabeça no fim da partida e caíram na provocação do Juventude. A consequência pode ser vista nos 3 desfalques para o jogo contra o Bahia: Angileri e Kaká, suspensos pelo 3º amarelo, e Romero, expulso por agressão ao adversário. Antes de entrar em campo na noite da última segunda-feira, o Corinthians via um cenário positivo se desenhar, com a possibilidade de emendar o resgate das vitórias no Brasileirão com o contexto de classificação na Copa do Brasil. A oportunidade, no entanto, foi jogada no lixo. Agora, com o deslize, o time está mais próximo da briga pelo rebaixamento do que por uma das vagas na Conmebol Libertadores de 2026. De quebra, o calendário não ajuda. Nas próximas semanas, sem Memphis Depay e André Carrillo, o Corinthians tem jogos contra Bahia, Vasco, Palmeiras e Fluminense. Em 2025, seja no âmbito do futebol ou da política do Parque São Jorge, o clube parece estar preso em uma montanha-russa com altos e baixos. Nada é previsível, nada sai conforme o planejado e a sensação que fica é de que, vez ou outra, o maior obstáculo do Corinthians é ele próprio.